Olá! Neste vídeo apresentaremos algumas propriedades e equivalências das fórmulas da lógica proposicional. Até agora, vimos as estruturas das sentenças declarativas da lógica proposicional, a definição de fórmula bem formada e a ordem de precedência dos operadores lógicos. A primeira propriedade a ser vista é a dupla negação, que diz que uma proposição negada duas vezes equivale à própria proposição. De maneira mais genérica, podemos afirmar que uma proposição negada uma quantidade par de vezes equivale à própria informação, à própria proposição. Temos a propriedade de idempotência, que diz que a aplicação de uma operação à mesma proposição equivale a esta proposição. Isso vale para conjunção e disjunção. Temos a propriedade de identidade, que nos diz que a conjunção de algo com verdadeiro equivale à própria proposição. E a disjunção com falso equivale também à própria proposição. Temos a propriedade do limite universal, que diz que uma proposição em conjunção com valor verdade e falso equivale a falso. E a proposição disjunção com valor verdade e verdadeiro equivale a verdadeiro. A propriedade complementar diz que a conjunção de duas proposições complementares equivale a falso. E a disjunção de duas proposições complementares equivale a verdadeiro. Temos a lei de De Morgan, que fala que a negação de uma conjunção equivale à disjunção das negações. E a negação de uma disjunção equivale à conjunção das negações. A propriedade associativa, já mencionada em vídeos anteriores, fala que a sucessiva aplicação de um mesmo operador lógico pode ser realizada de maneira arbitrária. Isso contando apenas com a mesma operação. Quando for, por exemplo, sempre conjunção, é facultado a ordem de aplicação dessa operação. Da mesma forma, ocorre com a disjunção e a bimplicação. A propriedade comutativa fala que os operandos podem ser permutados, podem ser comutados, na verdade. Isso vale para conjunção, disjunção e bimplicação. Temos a propriedade distributiva, que diz que a conjunção pode ser distribuída em relação à disjunção. E a disjunção pode ser distribuída em relação à conjunção. Temos a propriedade de equivalência da condicional, que diz que uma implicação equivale à disjunção da negação do antecedente com a afirmação do consequente. A equivalência do bicondicional diz que um bicondicional equivale a uma conjunção de duas condições. E, por último, a propriedade contrapositiva diz que uma implicação equivale a outra implicação, onde o antecedente do primeiro, a negação do antecedente do primeiro é o consequente do segundo, e a negação do consequente do primeiro vira o antecedente do segundo.